Olá, seja bem-vindo a mais um ciclo de conversa sobre o futuro do teatro. Hoje a gente vai conversar com o Jordano Castro, ator, autor da Companhia Magilute de Recife. Jordano, muito obrigada. Muito obrigada por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo aqui para conversar com a gente. E eu queria começar te perguntando, de onde surgiu o seu interesse pelo teatro? Como é que você começou? Vamos lá. Meu interesse por teatro é de uma forma muito louca, porque eu sempre fui uma criança que eu era. Eu fugia do bullying de alguma forma, assim. Eu era CDF, certo? E isso não é vantagem nenhuma você no colégio ser CDF. E eu era gordinho, então eu era da turma da bagunça, tá ligado? Mas eu era da turma da bagunça pra me defender, sabe assim? Era melhor estar junto com a turma da bagunça pra não ficar ali junto com a galera que aprontava. Então eu era a galera do bullying, eu fazia o bullying pra não fazerem comigo. Mas eu sempre assim, eu era muito ruim em tudo, Luiz. Tudo, assim. Além de ser CDF, o resto eu não fazia nada de bem, assim. E teatro nunca foi uma coisa que passou pelo meu radar, não. Mas aí, um belo dia, numa feira de ciências, no colégio, o meu grupo, a feira de ciências, disse assim: não, dessa vez a gente não vai apresentar de maneira normal como apresentava, né? Maquete, aquela coisa. A gente vai fazer uma peça de teatro. Eu fiz, bora lá, galera, não faço ideia do que vai ser isso. Aí a gente chamou um professor de teatro mesmo para fazer o ensaio da turma, não sei o que, aquela coisa toda. E quando o resultado do trabalho, finalmente eu me tornei a pessoa popular dentro do colégio, entendeu? Assim, a galera fazia, caralho, moleque! Caraca, Giordano e tal, não sei o que, aquela coisa. Aí, isso era a sexta série. Aí na sexta série eu decidi, sim, eu vou fazer teatro. Corta que eu nunca mais na minha vida eu fiz teatro em canto nenhum. Eu fui estudar teatro em canto nenhum. Eu não fui assistir teatro em canto nenhum. Eu só disse assim, eu vou fazer teatro. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu disse assim, eu vou botar isso que eu vou fazer. E eu botei na Universidade Federal de Pernambuco, eu coloquei curso de artes cênicas, que era o curso de teatro. Coloquei numa outra faculdade direito e coloquei numa eu ia fazer história. Aí eu passei em direito. Minha mãe disse: vai fazer direito, minha filha. Eu disse: não, vou esperar o outro vestibular. Aí eu passei em teatro, em artes cênicas, e eu fui fazer artes cênicas. Você não tá entendendo? A minha primeira aula foi desesperadora. Porque eu tive a primeira aula com um professor, que é um professor do meu coração, Marco Camarote. E ele fez uma divisão de trabalhos, assim, ele fez, ó, cada um vai pegando. E aí, quando ele foi dividindo, assim, quais eram os temas do trabalho, assim, vai ser, uma turma vai falar de Stanislavski, outra vai falar de Meyerhold, outra vai falar de Arthur, Brecht, e todo mundo, na sala, e eu assim, caralho, quem é essa galera, irmão? E aí ele fez, o primeiro trabalho é mais simples e tal, a gente vai falar sobre Karl Marx e Engels. Eu disse, esses eu sei. Aí eu cheguei no professor, e ele ia fazer sorteio, eu fiz assim, professor, na moral, deixa eu pegar aí Karl Marx e Engels, assim. Ele fez, não, por quê? Eu disse, eu não sei de quem que o senhor está falando, eu não conheço ninguém, assim. Aí ele fez, por favor, por favor. Ele disse, mas não há chance de você aprender. Eu disse, não, no começo não. Deixa eu. Enfim, aí ele me liberou. Aí ele me deu o seminário de Karl Marx e Engels. E depois é que eu comecei a entender. Então, tipo assim, juro, eu entrei na universidade, eu decidi fazer teatro sem saber o que era teatro. E eu entrei na universidade sem saber de nada. A minha grande escola de teatro foi o Grupo Magilute, que por mais que eu não soubesse de nada, mas a gente fundou no primeiro período do grupo.
meu primeiro período da faculdade foi fundado o grupo, e é o grupo que eu tenho até hoje. E dentro desse grupo ele virou meu laboratório de pesquisa, assim, dentro do grupo que a gente investigava as coisas, tudo que a gente via dentro de teoria na universidade, a gente colocava como prática. Eu entrei na universidade sem saber que a Universidade Federal de Pernambuco, a gente não tem em Recife um curso de bacharelado. A gente tem um curso de licenciatura. Eu sou formado como professor de teatro na universidade. Eu não sou formado como ator. A gente tem em Recife cursos técnicos e tal, coisas que foram surgindo depois da minha formação, inclusive, mas não tem um curso de bacharelado. E eu fui por esse caminho muito doido sobre essa minha formação. É muito louca essa história, parece um chamado, né? É um destino mesmo, porque foi uma escolha quase inconsciente, né? Disso, assim. Mas, assim, com relação à Total. companhia, com relação à Magilute, que você tá até hoje, vocês. Também é engraçado, porque logo no primeiro período, logo no começo, vocês decidiram formar esse grupo. E por que, assim, logo no começo? Vocês já viam uma necessidade, de repente, que seria mais fácil realizar o projeto de vocês, estando em grupo, em coletivo, ou de repente, a vontade de estar junto, vocês se identificaram ali na hora? Foram uma série de assim. A primeira isso, assim, era um curso de licenciatura e eu fui entendendo, por exemplo, que era uma licenciatura no decorrer do período. Mas existiam outras pessoas dentro da faculdade, da universidade, que tinham um interesse muito próximo ao meu. Assim, eu sempre quis e eu queria ser ator. Assim, a formação acadêmica que se tinha era a universidade, mas eu não queria isso, eu queria ser ator. E aí a gente teve um encontro, e que eu sempre falo isso, assim, existe um golpe de sorte também, assim, de ter colocado essas pessoas nesse lugar, naquele, sabe assim, deu tudo certo, assim, parece que o universo foi conspirando para isso. E aí eu encontrei com Lucas, Tiago Liberdade e Marcelo Oliveira, além de mim, e os quatro, tinha muito esse interesse, assim, a gente queria a cena, a gente queria muito estar no palco, de fazer e tudo mais. A universidade, ela era um pouco esquizofrênica, mudou bastante o curso, mas na época, ele era um curso meio híbrido, assim. Ele formava professores, mas ela tinha muitas cadeiras que serviam a um bacharelado, assim. A gente, por exemplo, tinha 3 cadeiras de interpretação, 3 cadeiras de encenação, sabe? Cadeiras de maquiagem, cadeiras de figurino, cadeiras de... Enfim, cadeiras que serviam muito mais a esse movimento do que cabia um bacharelado. Então, servia um pouco isso. Outra coisa que a gente começou a entender logo no começo é que a gente precisava furar uma bolha. Existia uma cena teatral em Pernambuco, e isso é muito comum em qualquer lugar, eu acredito. Você vai se formando, e você chega num lugar e você ocupa esses lugares, né, assim. E existem uma figuras do teatro que são figuras hoje, que são parceiros, amigos, professores, artistas, que eu tenho uma admiração profunda, mas eu era de 17, 18 anos, assim. Eu entrei na universidade na minha primeira coisa, então eu entrei com 17. Então era muito verde, absolutamente verde, né? Tudo já falei. Mas a gente entendia que, assim, existiam lugares que a gente precisava furar essa bolha. E eu não conseguiria, a gente percebia que a gente não ia conseguir furar essa bolha sozinho, assim. Estando em coletivo talvez fosse mais fácil. E estando em coletivos fazendo e falando aquilo que a gente queria fazer, sabe, assim. Por exemplo, o primeiro trabalho que a gente fez dentro da universidade foi um trabalho em cima do Ato Sem Palavras, do Samuel Beckett. Mas a gente, por exemplo, a gente tinha visto um espetáculo que tinha vindo da Bahia, que usava técnicas de clown, não sei o que, a gente achava aquilo muito interessante. A gente via que isso não tinha, a gente não conseguia ver outros trabalhos na cidade que flertavam com isso, assim. Então a gente começou a perceber que, por exemplo, existiam investigações e pesquisas
que caberiam a gente puxar isso, sabe? Assim, era interesse nosso, não era interesse de todo mundo. E então, logo no começo, muito prematuramente, a gente começou a perceber que a gente precisava disso. E o Magilute se tornou esse lugar, assim, como eu falei, era muita coisa que a gente via dentro da universidade enquanto teoria, lá a gente conseguia colocar na prática, sabe? Aquilo que passava muito rápido na universidade, para a gente se tornava uma pesquisa. Por exemplo, a gente tinha interpretação 2, era em cima de Brecht. Porra, você ter 6 meses de aula de Brecht numa turma com 20, 30 alunos é muito pouco, assim. É, e a gente conseguiu, e por exemplo, um segundo trabalho que a gente fez, Corra, toda a premissa do trabalho é de um teatro épico, sabe? De um ator narrador e tudo mais. Algo que a gente ficava enchendo o saco dos professores, dizer, me dá mais alguma coisa? Onde é que eu vejo mais? Onde é que eu consigo mais isso, assim? Onde é que eu consigo ler mais sobre isso? Onde é que eu vejo? Enfim. E aí eu falo que muito da minha formação se deve a 3 coisas, assim. É o Magilute. 2 é a biblioteca da universidade junto com os professores, sabe, assim, de ficar ratão, assim. E 3, assistir espetáculo. Eu assistia muita coisa, assim. Quando tinha festival de teatro, eu assistia tudo, eu fazia todas as oficinas. Ah, vai ter festival de teatro em João Pessoa. Pô, João Pessoa é 2 horas de Recife. Vou para João Pessoa ver os espetáculos. Ah, vai ter festival de teatro em Caruaru. Vou para Caruaru. Eu ficava vendo muita coisa, assistindo muita coisa, e muita coisa do que eu tenho enquanto repertório de, 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 de entendimento vem de coisas que eu assisti, sabe, de referência. Eu sempre uso, assim. Lembra daquele espetáculo que a gente assistiu? Ah, sim, claro. Enfim. Às vezes as referências ficam até no inconsciente, né? A gente não sabe nem de onde, mas ficam. Uhum. E aí você está falando da linha de pesquisa. Vocês têm uma linha de pesquisa hoje em dia, assim? É a mesma que vocês já vinham começando lá na época da universidade? Não é a mesma que a gente tinha na época da universidade, mas hoje a gente entende que tem. Porque também é isso, foi um processo de amadurecimento, assim, dentro eu acho que, assim, dentro desses 17 anos, a gente foi encontrando coisas, assim. No começo, nessa época da universidade, era tudo muito qualquer coisa. Assim, isso aqui é interessante. Eu achava interessante. Por exemplo, teve uma pira da gente sobre circo, sabe, assim. Aí teve uma pira sobre clown, e depois teve uma pira sobre ator narrador e tudo mais. Hoje eu entendo que muito daquilo que a gente pesquisou e muito do que a gente carrega é acúmulo, sabe, assim. Eu tenho essas referências, eu tenho tudo isso, faz parte do meu jogo, do meu trabalho, mas existe um trabalho específico chamado Um Torto, que é um solo em que eu fiz em 2009, posso estar errando o ano, mas eu acredito que foi isso, que esse trabalho ele dá uma guinada, ele quebra um pouco o que a gente estava fazendo antes e entrega para a gente um norte de investigação que talvez seja essa investigação que a gente continua fazendo até hoje, assim, e se redescobrindo dentro dela. E que mistura muita coisa, não é uma coisa pura, nada é. Nada é muito puro hoje em dia. Eu acho que a gente, e principalmente nessas investigações de teatro contemporâneo, a gente vai pegando muito de muitos lugares, mas existem nortes, assim. A ideia de um ator em que a relação dele com um personagem é uma relação de companheirismo. A gente sempre fala assim, não é um ator cavalo, a gente não é incorporado pelo personagem. O personagem, a gente sempre fala que está aqui do nosso lado e a gente está dialogando com ele o tempo todo. Existe um flerte muito com a performance. Somos atores performer. Existe um flerte com o que é real e o que é ficção. Essa ideia de um
teatro que busca coisas do documentário é algo também que é muito presente nos trabalhos da gente. A relação com o público, estabelecer sempre a proximidade com o público, de fazer com que o público viva aquilo ali junto conosco, é algo muito caro para a gente e é muito bom assim viver essas experiências com o público e talvez mais uma série de coisas que agora eu não consigo lembrar e que a gente pode ir conversando mais assim. Mas, Jordano, você falou lá no começo de furar a bolha, né? De quando vocês estavam no começo ali da universidade, furar aquela bolha cultural ali de Recife, que estava rolando aquele movimento. E depois de um tempo, vocês... Como é que foi? Eu queria saber como é que foi para vocês furar a bolha também, fora de Recife, né? Fora do Recife, tipo Rio, São Paulo. Vocês penetraram, né? Tudo isso lindamente com Magilute, né? Vocês conseguiram penetrar em todos esses nichos e essas bolinhas, né? Como que foi isso para vocês, essa diferença dessas bolhas, uma para outra, né? Muita diferença de um estado para um estado, eu imagino, vocês já viajaram o Brasil inteiro. Como é que foi essa chegada para esses novos acessos, assim, para vocês? Tem sempre eu acho que sempre um processo de construção desses lugares, assim. Furar a bolha dentro de uma cena teatral em Recife foi algo muito de amadurecimento e de entender que, assim, olha, estamos aqui, sabe, a gente tem algo a dizer, a gente tem algo a dialogar junto com vocês, assim, a gente não está querendo tomar o espaço de ninguém, a gente está querendo o espaço que é nosso, junto com vocês, vamos trabalhando juntos, assim. Eu acho que o resultado de depois a gente estar furando outras bolhas e se estabelecer de alguma forma com um grupo de teatro que circula bem na cena nacional tem a ver com a manutenção desse projeto. Sabe, assim, são 17 anos de forma contínua. E hoje, por exemplo, eu me entendo um ator muito mais maduro do que eu estive, obviamente, nesses anos, assim. E esse trabalho de amadurecimento e tudo mais é reflexo de todos os outros trabalhos que a gente foi criando, de cada espetáculo que a gente vai fazendo. E eu acho que aos poucos, assim, quando você vai, sabe, assim, nesse trabalho de resistência, sabe, assim, eu fiz o primeiro e eu estive aqui, eu fiz o segundo, eu estive aqui, eu fiz o terceiro, sabe, no quarto, velho, chega uma hora que a galera faz assim, meu irmão, o que é que essa galera tá fazendo? Sabe, assim, no quinto, aí o pessoal faz, não, já traz pra cá, porque eles não vão desistir, não. Parece que eles não vão morrer, não. Isso vai estar aí. No sexto, você já tá com a galera. Sabe? E aí é isso. E depois você vai estabelecendo redes, assim, é uma coisa, é muito mais possível do que a gente imagina, sabe? Assim, essas redes, a gente vai encontrando muitos pares, a gente não tá sozinho no mundo. Existem outras pessoas que estão dialogando conosco, assim. Eu acho que também existem vários contextos, e aí, desde como eu estava falando no começo, assim, desse encontro dentro da universidade, existe um contexto maior, sabe, assim, que é importantíssimo de você pensar, por exemplo, num estabelecimento de um teatro de grupo, de um teatro nacional, quando você pensa, por exemplo, as políticas públicas que foram sendo estabelecidas com governos que a gente teve, assim. Existe um boom, por exemplo, de grupos de teatro que todos eles têm quase as mesmas idades, assim, que é tipo reflexo de políticas públicas sabe, assim, coletivas, assim. Sabe, o Magilute, ele surge em 2004, sabe, logo no começo do governo Lula, que também começa tipo, a pensar, por exemplo, a difusão, o pensamento do que era a Funarte pensando em disseminação daquilo tudo, os prêmios,
Miriam Muniz, Klaus Viana, Carequinha, sabe? Que pensava, tipo, de uma forma mais ampla, não pensava, por exemplo, um prêmio de uma forma, pensava um prêmio que era para o Nordeste, que era para o Norte, sabe? Levando em consideração o custo amazônico, tipo, o Norte é algo que tem que ser sempre pensado de outra forma no Brasil. A gente vive num país muito grande com realidades absolutamente diferentes. Então, tudo isso, no fim, assim, é um trabalho de consolidação que vai seguindo de forma paralela, sabe? Assim, a gente está falando da questão política, mas a gente vai falando de questões sociais também, entendeu? O governo dava a possibilidade de a gente estar trabalhando, mas também dava a possibilidade das pessoas estarem preocupadas com isso, sabe? A gente está vendo agora, a gente está vivendo o fim de uma era de Bolsa Família e tudo mais, e chegou um momento em que as pessoas elas já não estavam também só preocupadas, assim, tipo, elas já tinham conseguido, assim, o básico a gente tem para viver. Beleza. Aí agora a gente tem também o que? A educação. A gente tem educação e a gente também quer cultura e tudo mais. Então tava todo mundo vivendo uma coisa. E aí você vai encontrando seus pares, entendeu? E nisso, muitos grupos de teatro têm quase a mesma idade no Brasil. Sabe assim, obviamente tem os que são um galpão, um armazém, sabe? Que vem de uma galera de uma resistência que abriu o caminho para a gente estar hoje, mas tem tipo, Espanca tem quase a mesma idade que a gente, a Companhia Brasileira tem a mesma idade que a gente, o Grupo 19, 20 anos, sabe? Todo mundo assim, num raio próximo. A outra da Bahia tem a mesma idade, Sertão Teatro da Paraíba, aí tem os veião, né? O Oi Nós, a galera que é mais na frente, mas todo mundo tinha, sabe assim, foi uma bolha de efervescente e que você encontrava uma galera discutindo muita coisa, dessa mesma coisa, sabe? De você ver trabalhos que a gente estava criando um trabalho em Recife e que o concreto de Brasília estava criando um outro trabalho. Você fazia assim, gente, obviamente a gente dialoga, obviamente a gente está no mesmo diapasão de discussão, sabe, assim, as discussões faziam, e aí você vai encontrando seus pares e você vai andando junto com o pessoal, sabe, então eu acho que essa boa, e aí voltando para sua pergunta, talvez chegue no final dela, eu acho que furar essas bolhas, na verdade, é quando você começa a estabelecer redes, e assim, e essas redes, elas são muito, muito importantes, assim, tipo, você não está só no mundo. Você precisa encontrar seus pares. Depois que você vai encontrar os seus pares, você vai andando juntos. Assim, falando disso, qual que você acha que é o papel do teatro? Assim, como você acha que o teatro pode contribuir para transformar justamente essa realidade que a gente vive, né, hoje em dia, que a gente está perdendo muita coisa, né, muito incentivo, que está muito difícil. Como você acha que o teatro pode contribuir para a gente mudar essa realidade? Mas eu sempre acho que tipo, o teatro ele contribui somente por existir. Sabe assim, só por ele existir, ele já contribui muito. Assim, existe uma coisa que é muito básica, que é da Constituição. Assim, todo mundo tem direito à educação, à saúde e à cultura. Certo? Ninguém pede contrapartida da saúde. Por ela existir, ela já é a contrapartida. Ninguém pede uma contrapartida da educação. Por ela existir, já é uma contrapartida. A cultura, por existir, já é uma contrapartida. O foda é que a galera pede contrapartida pra gente, porque a nossa contrapartida, ela serve para tapar um buraco, entendeu? A galera pega e faz assim, não, eu tô te dando dinheiro no projeto, me dá uma contrapartida. Por que tu tá me pedindo essa contrapartida? Porque tu não tá fazendo o teu trabalho ali, né? E tu quer que eu faça o teu trabalho. Beleza, eu te dou essa contrapartida. Tem que fazer mais. Tem que fazer mais, assim. Eu tenho que fazer o meu e tenho que fazer o teu, né? Beleza, mas a gente faz, a gente é de boa, a gente é legal. Então eu acho que assim, que só por a gente existir, sabe, assim, velho, é muito forte, assim, e eu falo isso e fica parecendo que é uma coisa muito apaixonada e tudo mais, e eu nem sou essa pessoa muito na ira, não, assim, eu sou uma pessoa muito pé no chão e muito da coisa concreta, mas é muito, muito forte quando você vê que um trabalho que você faz e que você fala, que fala de um reflexo de uma coisa, tipo, se você está fazendo um trabalho de fato, que está tentando dialogar com o seu tempo, você encontra essa discussão
na outra pessoa. E é muito incrível quando você consegue fazer um trabalho que você dialoga com a pessoa e a pessoa faz assim, uau! Então a gente tá falando a mesma coisa, sabe? Assim, e eu não acho, de fato, assim, que, meu Deus, é porque o teatro é o Deus da coisa. Não, eu acho que qualquer arte, sabe? Assim, existem pessoas que, velho, eu penso, por exemplo, vou pegar a primeira vez que eu escutei o Amarelo do Emicida, sabe? Assim, que eu escutei o disco todo, eu fiquei assim, meu Deus, quanto soco que eu levei, quanta porrada, quanta coisa bonita e forte que esse cara tá me dizendo, sabe? Assim, ou quando eu vejo um filme que me arrebata e que me toca absolutamente, sabe? Então, é isso, assim. Eu acho que de fato, a gente precisa de arte, porque às vezes é muito ruim, velho, é muito duro estar com a realidade, entendeu? E aí a gente precisa de uma coisa que jogue a gente para um outro lugar, assim. Às vezes eu acho que é isso, é porque é insuportável, velho, insuportável viver isso aqui. Então, que bom que eu encontro outra coisa que faz assim, upa, me joga para um outro lugar, eu saio de lá assim, eu faço. Eu acho que eu aguento mais 2 dias, assim. Sim, e tanto nessa vibração, né? O que vocês fizeram um trabalho na pandemia, né? O Magilute, né? Os experimentos sensoriais em confinamento, das três peças, né? Que Isso. muita gente justamente relatou, o que eu ouvia de amigos e de pessoas era justamente isso que você tá falando, né? Foi assim, fiquei 30 minutos com o Jordano ou com o Pedro e foi tipo, foi, sabe, tipo, me tirou e a gente tava num período muito punk da pandemia, né, mesmo, assim, as pessoas, né, todo mundo realmente muito punk e todo mundo relatou exatamente isso que você falou, que vocês levaram um pouco de respiro e de uma possibilidade de vida de novo, né? Alguma coisa assim. E como é que você considera esse trabalho, esse experimento sensorial? Eu sei que o nome é experimento sensorial, mas você considera isso um espetáculo teatral também? Totalmente. Totalmente. Eu acho que o Tudo que coube no VHS, quando ele surge, eu de fato eu não tinha ideia de que ele conseguiria alcançar e fazer isso com as pessoas. Assim, obviamente a gente quer, a gente tem essa intenção, mas eu não achava e não sabia mesmo. Assim. Fazer o VHS era uma busca por sobrevivência mesmo. Assim. O Magilute, ele é um grupo de teatro que ele vive basicamente das suas apresentações. A gente vive de bilheteria e de circulação com nossos espetáculos. Assim. Talvez 30% de alguma coisa deve ser de alguma lei de incentivo ou de alguma parte que vem de leis ou do governo. O resto é vida mesmo, assim, vamos para a luta, bilheteria. E quando chegou a pandemia foi fodida para a gente, porque a gente tinha feito um investimento muito grande num espaço em Recife, no Casarão Magilute, e o Casarão era pra gente como se fosse a tábua de salvação do governo Bolsonaro, entendeu? Porque a gente viu que a gente não estava circulando, a gente viu que os festivais estavam morrendo, os incentivos não estavam acontecendo para os festivais. E a gente fez assim, caraca, a gente vai começar a circular menos, então a gente precisa ter um espaço aqui em Recife pra gente ficar fazendo temporada, fazendo nosso trabalho acontecer. E tipo, sabe assim, se a coisa estiver muito ruim, a gente faz espetáculo de segunda a segunda e beleza. Então a gente investiu toda a grana do caixa do grupo, de um projeto que a gente tinha de organização financeira, num casarão que, tipo, em 2 meses ele aberto, ele teve que fechar. E foi investido, tipo, uma grana muito alta. E quando ele fechou, ele levou uma ajuda à falência, porque a gente não tinha mais capital de giro, a gente não tinha grana pra gente, a gente não tinha nada. Foi tudo colocado em arquibancada, em vara de luz, em refletor, em fio, sabe assim. E aí, fazer o Tudo que coube no VHS era uma forma de dizer assim, bicho, a gente precisa fazer algum trabalho que dê alguma grana pra gente.
E o VHS, ele deu muito certo. Foi um trabalho que sabe assim, na primeira temporada a gente fez 1.605 apresentações, fazendo em sabe, fazendo com 6 performers, a gente fez para 30 países além do Brasil, fazendo em espanhol, em inglês, enfim, foi um trabalho que deu muito, muito, muito certo, mas eu não tinha dimensão do que seria. E quando eu construí esse trabalho, eu conversei, a gente estava tendo umas reuniões, falei com os meninos, eu fiz assim, galera, eu tenho muito medo de tecnologia, eu morro de medo de internet, eu acho que vai cair a internet todo, eu acho que vai travar, tem que ficar assim. Eu estou pensando uma coisa, num trabalho que não vai precisar do vídeo e tal. Me dá uma semana que eu trago essa proposta para vocês. E foi em uma semana que nasceu o VHS. E aí essa primeira pergunta foi assim, e aí? Eu fiz, velho, não cabe a nós ficar dizendo se isso aqui é teatro ou não, sabe assim? Aí isso aqui é um experimento sensorial em confinamento. Se isso é teatro ou não, deixa pra galera que vai teorizar e vai dizer, tipo, porra, Nelson Rodrigues não disse que ele estava fazendo uma peça mítica. O Sábato Magaldi foi que falou. Sabe assim, é a galera que estuda, é a galera que fala, que teoriza, que depois bota na caixinha que tem que colocar. Não sou eu que vou botar essa caixinha. Agora, passado um ano e pouco desse trabalho, eu digo sim que é um trabalho teatral. Ele acontece numa outra forma, ele acontece num outro palco, mas ele é um trabalho teatral. E ele não teria como não ser um trabalho teatral, porque ele foi criado por uma pessoa que a única formação dela que ela tem é com teatro. Sabe, assim, eu não criei um prédio, eu não criei um carro, eu não sou um engenheiro, eu faço teatro. Sabe? E todos os dispositivos que existem dentro desse trabalho são dispositivos cênicos, são premissas cênicas. Uma das cenas, por exemplo, ela é uma construção épica, sabe? Quando, por exemplo, no Viúva Porém Honesta, que Erivaldo, por exemplo, que é uma construção épica, Erivaldo se coloca no meio do palco. No momento em que ele se coloca no meio do palco, entra a luz, entra o som. Eu entro com uma máquina de fumaça. Mário e Lucas entram com 2 LEDs. Tudo se constrói. Começa a cena, é uma construção épica. Beleza. Isso fica muito claro para quem está assistindo, massa. No momento do VHS, em que eu digo para você, eu mando um link para você de uma música no Spotify. No link dessa música do Spotify diz assim, abra o seu e-mail. Aí tem um e-mail para essa pessoa. No e-mail está dizendo, só comece a ler esse texto quando a música iniciar. A música inicia, você lê o texto, a música tem tudo a ver com aquilo ali. O texto casa com aquilo, construir uma cena épica. De outra forma, sabe assim? Então, é teatro. Acontece num outro palco, mas é teatro. E você acha que o teatro no futuro ele vai ter mais essa mistura, de repente, da tecnologia? Alguma coisa que a gente viu aí, né, durante essa pandemia? Eu acho. Acho sim, Luiz. Eu acho que é isso. Assim, se eu hoje, com 17 anos de Majlute, eu carrego em mim ainda características de um trabalho de clown que eu fiz dentro da universidade, é inevitável que os próximos trabalhos que a gente vai criar tenham referências dessa vivência que a gente teve, assim. Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, muito do que a gente começou a ver com o teatro online, esse teatro virtual, de alguma forma já se pesquisava, já fazia, mas talvez a gente não tivesse grana, por exemplo, para investir com uma câmera legal, com uma ideia de um vídeo, por exemplo, coisas que a Cristiane Jataí já fazia nos trabalhos dela, sabe, assim, que a gente de alguma forma foi forçado a fazer também hoje e tudo mais. Enfim, sabe, às vezes a gente não tinha acesso. Às vezes a gente não tinha acesso a essas tecnologias, inclusive nem o público tinha acesso a isso, assim, para também acompanhar o que a gente estava fazendo. E eu acho que, de alguma forma, foi isso que você falou, deu um salto. Deu um salto, por exemplo, é um tipo de linguagem nova, sabe? E logo no começo da pandemia, a gente estava muito ainda tateando, era uma coisa que nem era teatro, nem era cinema, ficava ali no meio, e ficava no meio de uma forma muito tosca.
Sim. E Sim. eu acho que foi passando. Hoje você tem trabalhos que estão fazendo ainda agora no final não, a gente ainda tá na pandemia, a gente tá nesse momento em que a gente está agora, mas que já tem uma investigação e uma discussão muito mais legal, sabe, assim, brincando com a plataforma, entendendo os segredos dentro de um Zoom, por exemplo, sabe? Então eu acho sim, eu acho que vão ter, a gente vai carregar essas marcas e eu acho que vão ser muito legais, assim. Jordano, e você como dramaturgo, como é que é o processo de escrita, do seu processo de escrita nas peças, assim? Vocês fazem isso, você já direciona, a coisa vai se fazendo e você vai criando junto com o processo? Eu já tentei em algum momento assim me entender enquanto o que eu sou enquanto dramaturgo e tal. E hoje eu me vejo assim, eu me vejo que eu sou uma pessoa que trabalha em coletivo, assim. Eu já escrevi textos sozinhos, já escrevi texto para encomenda e tal. Mas o melhor de mim, o melhor que eu tenho enquanto resultado escrito, tem a ver com o trabalho em coletivo. Sabe, assim, se hoje eu saísse do Mais Lute, eu vivesse uma carreira, eu seria um artista ok. Mas dentro do Mais Lute eu sei que eu sou brilhante. Sabe, porque eu trabalho em coletivo e o que eu sou é resultado de uma sala de ensaio e das referências que Pedrinho me traz, da provocação que Arivaldo me dá, do questionamento que Lucas vem. Então, tipo, o meu trabalho ele é um trabalho coletivo e o resultado da minha dramaturgia é um resultado de uma sala de ensaio, sabe? É um resultado coletivo, assim. Então, a minha dramaturgia ela tem a ver com o trabalho que eu construo junto com meus camaradas, assim. E talvez o que eu acho de mais legal e de mais potente de resultado dramatúrgico tem a ver com a sala de ensaio e com essa construção. Eu acho, outra coisa que eu sempre falo sobre a dramaturgia, é que existem dois momentos da dramaturgia. Existe a dramaturgia quando ela nasce e ela está ali escrita, e eu sempre penso a dramaturgia como um instrumento. E que é um instrumento. Eu não sei se vocês já tentaram tocar trompete, mas eu já tentei. Assim, é a coisa mais surreal do mundo. Porque trompete, tipo, existe a técnica de você soprar ali no bico da parada, mas existe uma técnica que a pessoa fala, então, é assim. Mas é só você com sua boca que você descobre como você consegue tirar aquele som. Eu penso a dramaturgia do mesmo jeito. A dramaturgia está escrita, mas ela só ganha o tom, a cor, a forma quando ela está na sua boca. E você que sabe tocar isso. Então, existe uma dramaturgia que é escrita e existe uma dramaturgia que vai para a cena. E é muito engraçado quem assiste as peças de Majluta e compra, por exemplo, o livro com a dramaturgia. Nossa, a gente vai lendo, é bem diferente da cena. Sim, porque está na boca de Arivaldo, tem que ficar confortável dentro da boca dele. Sabe assim, o texto vai para ele. A ideia está lá. Mas como ele fala isso e como como ele fala esse texto, cabe à boca dele. Então, assim, no fim das contas, eu acho que eu sou uma dramaturgia do caos e do coletivo, assim. Eu tenho que estar junto com um bando, assim. Eu sozinho, eu faço lista telefônica. Mas você já recebeu alguma, sei lá, de repente alguma encomenda? Alguém já falou, escreve aqui para mim um texto para uma peça? Ou então algum convite para fazer alguma coisa fora do grupo? Você já fez alguma coisa? Já, né? Já fiz. O resultado é legal, assim, mas foi o que eu falei, assim, eu gosto, mas eu fico assim, acho que se eu fizesse junto com o menino ia ficar foda isso, assim. Ia Mas eu ficar gosto, eu natural. gosto. Ia ficar massa, assim. Mas eu gosto, eu tenho um texto infantil que foi montado por uma companhia de teatro lá de Recife, o Vento Forte Praga e Sabão, que eu escrevi junto com uma dramaturga, não escrevi absolutamente só, mas o texto, ele, enfim, não foi criado em sala de ensaio, tem um resultado muito bom. Eu já escrevi coisas. Tem uma coisa que está rolando, por exemplo, tem muita gente que está fazendo teste para Globo com texto meu. Porque, porque a galera lá me encomendou 20 monólogos para a galera fazer teste.
Então tem muita gente que está fazendo teste da Globo agora com textos que são meus. É verdade, eu já ouvi isso mesmo. A Cris Moura, eu acho, me falou. Sabe quem é Cris É, Moura? sei. Sim, ela me E aí é falou, é engraçado, por verdade. exemplo, às vezes, se você colocar no YouTube, assim, tipo, sei lá, Grupo Magilute, aí tem muita coisa da gente, tem muita coisa da galera que é a self-tape da galera com texto que são textos meus, assim. Já dirigi espetáculos fora do grupo também, o pessoal do Sertão Teatro, o Bololô de Natal, com dramaturgia minha, enfim, rola. Não é a pior coisa do mundo, não. Tá, já tô me desfazendo. Não é a pior coisa do mundo. É legal. Ô, Jordano, tem uma... Mudando um pouco de assunto, né? Sobre você como ator mesmo, assim, já passei por alguns momentos assim também difíceis no teatro, né? Que a gente tem que cumprir ali a função e às vezes a gente não tá num dia bom, não acontece, a coisa não vai. Queria saber qual foi o dia mais difícil para você entrar em cena. Porra, no dia que Bolsonaro ganhou a eleição. Foi a pior apresentação da minha vida, assim. Porque, bicho, sabe assim, a gente não é dotado de razão, mas a gente sabia que ia dar merda, sabe assim. Eu tinha muito medo de. Uma das coisas que eu tinha medo, e que assim, que tá se desenhando, que a gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã, mas se desenha, tipo, de fato, é um governo que é pautado em cima da violência, sabe, da falta de diálogo em muitos lugares, assim. E eu sabia, em algum lugar, que muita gente ia morrer no governo Bolsonaro. Eu não imaginei que ele conseguiria matar 600 mil pessoas a mais, assim. Mas foi muito ruim, bicho. Foi muito ruim. E eu tava fazendo espetáculo no Rio. Tá sendo. Eu tava fazendo espetáculo no Rio, junto com o pessoal da área, com a Miuá, a Camila, Pedrinho, Lili, Ju. E, velho, foi horrível. Foi horrível. Eu já fiz espetáculo muito doente, tendo que sair do palco direto para o hospital tomar soro. Meu Deus, eu faria esse espetáculo com soro 30 vezes e eu não queria fazer com o Bolsonaro ganhando de novo, assim. Jordano, Doido. já deixa eu sim fazer a nossa pergunta que a gente está fazendo para a maioria das pessoas aqui. Qual que é o seu desejo ou o que você espera assim para o futuro do teatro no Brasil? Velho. Só quero voltar pro palco de novo, velho. Muita saudade, bicho. Aí eu desejo isso, bicho. É muito. Nossa, chega a dar vontade de chorar. Aham, É muito sim. ruim, pô. É muito ruim, pô. É muito ruim, bicho. Você não fazer aquilo que você sabe fazer, sabe? Não fazer aquilo que você sabe que você gosta de fazer, não fazer aquilo que você sabe que você faz bem feito. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, tipo, a pandemia foi algo assustador, assim mesmo. De... É muito louco porque a pandemia ela faz você refletir tantas coisas, assim. A gente teve que deixar os palcos, obviamente, por uma questão de saúde, uma questão sanitária e tal. Sim, Eu fico pensando, sabe assim, e aí eu volto, eu não tenho como não falar sobre política, sabe? Eu fico claro. pensando quando você em anos, não fazem muitos anos, que no Brasil a galera deixou de fazer seus espetáculos, sabe assim, por causa de um governo totalitário, burro, estúpido, assim. Como que difícil deve ser, sabe, assim, de você dizer assim, bicho, eu não posso fazer o meu trabalho, tá ligado? Não posso falar, não posso. É muito doido. Eu acho que coisas que a gente tem que fazer pro futuro, o tempo todo tá falando sobre isso, sabe? E também começar a romantizar menos as coisas.
em algum lugar eu já me vi romantizando, por exemplo, dizendo assim, nossa, mas também, porra, velho, a ditadura foi fodida, né? Mas assim, olha quanta coisa potente que nasceu na ditadura, não é? Porra, as músicas de Chico, Caetano, porra, as peças, você fica... Isso em algum lugar fica... Irmão, velho, não é legal criar na dor, não, pô. Sabe? Não é legal criar tendo que ser grito e respiro, sabe? Assim, de você tendo que estar falando porra, bicho, eu quero fazer uma peça fofa de romance. É isso que eu quero fazer. Sabe, eu quero que esteja todo mundo bem e a gente fazer uma peça fofa. A gente só vai conseguir fazer uma peça fofa, velho, se tiver todo mundo fofo. Se não tiver, não tem como, sabe? E não dá pra romantizar isso, pô. É fudido, tá ligado? É fudido tá, por exemplo, hoje pensando em um processo de criação junto com a galera sobre morte e vida. E por que a gente tá querendo falar de morte e vida? Porque a gente quer falar sobre o direito à terra, a gente quer falar sobre uma pessoa que é expulsa do seu lugar. Sabe, é muito fodido ter que ficar falando isso agora, ter que dizer isso, mas não tem como não dizer isso. Não tem como não falar. Tem que falar. Sabe, tipo, a gente tem que falar, porque a galera tá pedindo ditadura de novo, a galera é louca, tá pedindo AI-5, tá pedindo o fim do Supremo. Exato, tipo, porra, a gente tem que voltar 10 casas pra explicar de novo. Porra, tem que falar, porque isso tudo tá acontecendo porque não foi dito. Isso tudo tava acontecendo porque a gente fez uma anistia escrota do cacete, que, tipo, muitos anos, aliás, tipo, enquanto, por exemplo, acabou a ditadura no Chile, na Argentina, abre o arquivo. Onde é que tá? Quem foi que morreu? Vamos lá. Quem foi que matou? Vamos punir agora. A gente não. Foi tudo muito bom. Eita, não, tá tudo bem. Vem pra cá, pô, besteira. A gente tava brigando, não tá brigando mais. Não tá brigando filho da puta nenhum. Não acabou nada, meu irmão. Você tava só esperando pra me dar uma porrada de novo. Enfim, acho que eu tive fuga parcial do tema, mas... Não, mas não tem como, porque é inevitável falar de cultura, falar de teatro, falar de futuro e não falar de política, né? Porque tá tudo misturado. Não tem como, não existe possibilidade da gente conseguir fazer alguma coisa, né? Sem um incentivo, sem apoio. Então, acho que tá misturado mesmo. É isso. Bom, Jordano, muito obrigado por essa conversa. terminamos assim. Terminamos assim sobre o futuro do nosso teatro. Esperando que possamos fazer peças fofas, né? Sem... Ai, eu quero. Eu te agradeço profundamente. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite mesmo. Mesmo. Muito bom te ouvir. Ah, gente, obrigado. Se vocês tivessem me chamado pra jogar porrinha, eu ia. Jordano, Lindão. obrigado, viu? Obrigada. Espero que a gente possa estar junto em breve. Vamos sim. Um vamos beijo sim. grande. Beijo, Um pra beijo vocês. enorme. Tchau. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um dia de conversa aqui no nosso ciclo de conversa sobre o futuro do teatro. E agora a gente vai conversar com o Guti Fraga, o ator, diretor, professor e fundador do Nós do Morro. Guti, queria muito que você começasse contando um pouquinho da sua história, como que você começou o seu interesse pelo teatro e como que isso virou um ofício para você. Olha, é muito louco. Assim, se desculpe se bater emoção no meio do caminho, tá? Porque é possível. Ou não. É porque, assim, eu comecei a fazer teatro em Goiânia. Eu sou mato-grossense goiano. Eu nasci em Mato Grosso, depois eu fui morar em Goiânia. Até conheci minha conterrânea há um tempo atrás, aí, que é a Vanessa da Mata, da mesma cidade minha, Alto Garças. E aí fui morar em Goiânia. E Goiânia, com os amigos, eu sempre muito pobre, e os meus amigos eram ricos. Porque, nessa época, a escola pública, ela igualava a sociedade. Não tinha diferença social para estar numa escola pública. Hoje é que tem tantas escolas particulares, que são as melhores.
Antes não, as escolas públicas eram as melhores. Então os meus amigos sempre foram ricos e eu pobre. Mas nunca tivemos diferença em nada, tanto que eles são meus amigos até hoje, meus irmãos de fé. E eu, estudando, sem mais e nem menos, nunca tinha ido a teatro, comecei a fazer teatro com um cara que ofereceu, tinha um grupo, formando um grupo, não sei o que e tal. Aí eu fui fazer teatro sem ter a menor noção do teatro. E esse cara que me chamou, ele é um cara muito envolvido no teatro russo, sabe? Bem Stanislavskiano, aquela coisa assim de Stanislavski mesmo, sabe? Teatro na veia. E eu comecei a trabalhar com ele, fiz uma peça, aí na segunda peça ele comprou uma Kombi. Essa é uma coisa linda na minha vida. Ele comprou uma Kombi e a gente viajava o interior. A gente tinha uma rotunda e 3 refletores. Nós éramos 4 pessoas. A gente viajava nessa Kombi de cidade em cidade. Eu chegava na cidade, apresentava para conseguir uma grana para ir até a próxima cidade. E a gente viajava interior de Goiás, de Mato Grosso, interior de São Paulo, interior do Paraná. A coisa foi indo assim, fluindo na minha vida automaticamente, sem nunca eu pensar em teatro. Veio na minha vida. E aí, uma vez eu fui para o Festival de Curitiba. Imagina, o Festival de Curitiba deu uma mexida na minha vida. E eu, desses meus amigos todos, aí eu fazendo teatro, era muito legal e tal. No meio dessas histórias todas, eu fui no eterno Festival de Ouro Preto, né? Que para mim é um dos maiores, é um dos festivais mais conhecidos do mundo, do Brasil inteiro, assim, que eu saiba, né? Eu estou falando isso década de 70. Década de 70, vocês nem nasceram, tia, né? Década de 70. Eu fui para o Festival de Ouro Preto. Em Ouro Preto, uma amiga minha, que era esquerdista, doidona, aquela coisa, né? Ela falou assim, Guti, ela me mandou uma mensagem falando assim, Guti, eu tô indo para Moscou, eu consegui uma bolsa de estudo. Eu falei, caraca, tudo que eu quero na vida é ir para Moscou, né? Ainda mais que eu vi desse teatro russo, né? Eu quero ir para Moscou. Aí eu falei, pai, quero tal. Aí ela falou, depois mandou outra ligação, falou, não tem como conseguir bolsa só para mim. Mas o meu irmão tá indo para a Argentina. Você não quer ir para a Argentina? Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Aí, nessa época, o dinheiro nosso, assim, tipo, R$10 valia 200, R$300, sei lá, era uma coisa assim, fora do normal. Foi antes da queda da Isabelita Perón. Então, aí eu levei uma ideia com a minha mãe, muito pobre, meu pai, aquela dificuldade de vida, eles falaram, vamos lá, meu filho, que a gente faz um sacrifício aqui e dá um dinheirinho para você. Aí esse dinheirinho dava para a gente viver legal, e eu fui com dois amigos de Goiânia, que eles eram bem de grana, que é meu irmão até hoje, meu irmãozão, Léo, que é dono da Casa da Feijoada de Ipanema, e a gente, fomos para lá, primeiro a gente foi para Córdoba. Ficamos em Córdoba 1 ano. De Córdoba nós fomos para Mendoza. E Mendoza era muito louco, porque Mendoza eu fazia medicina de manhã, fazia agronomia à tarde e fazia teatro à noite. Eu nunca deixei de fazer teatro na minha vida. Nunca. Aí fiquei lá, teve aquela história toda, foi lindo. Eu todo dia eu querendo ir ao teatro, eu me lembro muito uma frase que eu nunca esqueço de época, desculpa delirar, tá? Era, todo dia que eu passava, eu via na porta do cinema assim, La vida sigue igual. Já descia Julio Iglesias. Era uma coisa assim que fica na cabeça da gente, né? E aí, aquela coisa linda, e eu ia em teatro, fazendo teatro à noite lá em Mendoza, era muito louco, e tinha muita relação com Chile também, porque Mendoza é quase divisa do Chile, né? E assim, neves eternas, né? Na Cordilheira dos Andes. E eu saía da faculdade de medicina, ia para a faculdade de agronomia direto, e depois eu já ia para o teatro direto, só voltava para o hotel onde a gente morava à noite. Aí um dia eu estava na porta da faculdade de medicina, veio um carro, bateu num cara, aí vi que a perna dele quebrou e ficou na pele só. Assim, falei, não quero ser médico, não quero ser médico. Aí fiquei só na agronomia e no teatro. Aí teve o golpe da Isabelita Perón. E aí, cara, foi terrível. Todo dia a gente era preso, todo dia a polícia parava. Corta seu pelo! Eu falei, mas eu já cortei ontem. Corta seu pelo, volta para seu país de origem. Aí eu tinha que cortar o cabelo. Aí no outro dia, 3 dias depois, parava de novo, mandava cortar o cabelo de novo.
E eu era ripão, né? Era cabelão, eu fazia esse número. Cara, aí chegou uma hora que não dava mais. Era a última vez que ele falou, corta o pelo ou volve para o seu país de origem. Eu falei, vou voltar, não dá, não dá mais. Aí voltamos para Goiânia, só que eu voltei e na sequência já fui para o Rio. Cheguei no Rio, fui morar em Copacabana, na Toneleiros. Morei um mês na Toneleiros e fui direto para o Vidigal, que era o meu sonho. Eu era muito ligado em Veneza, eu achava que o Vidigal era meio Veneza, sabe? Aquela coisa italiana, aquele do rio ali dentro, o mar ali dentro, aquela coisa. Eu falei, nossa, mar, né? Aí fomos para o Vidigal. E no Vidigal, nessa época, era uma época muito louca. Existia a favela e a não favela. A não favela eram uns prédiozinhos que tem lá, não sei se vocês conhecem o Vidigal, uns prédiozinhos duplex que tem lá, que na época que eu fui morar lá, eu fui morar nesse prédio, só morava artistas. Morava Gal Costa no subsolo, Arlete Salles, Roberto Pirillo, Lima Duarte. O Lima Duarte morava no meu prédio. Edna Giovanese, Julinha Lemertz. Cara, só morava artistas, entendeu? Tuca Moraes. Enfim, morava todo mundo ali, cara. Morava todo mundo. E eu, pô, delirante, aquela coisa toda, né? E eu fui fazer o quê? Fui fazer jornalismo na UFRJ, na ECO. E fui fazer o quê? Fui fazer Martins Pena. Fui fazer escola Martins Pena. Martins Pena foi uma vida na minha vida, porque foi lá que eu tive, né? A Miradade, meu rei da minha vida. Enfim, muita coisa interessante aconteceu lá. E aí Martins Pena, aquela história toda. Aí eu terminei Martins Pena na mesma época que eu vivendo no Vidigal de uma maneira muito louca, porque eu não tinha dinheiro. Então, aí, o que acontece? Para fazer faculdade, eu fazia essência de perfume, assim, né? Porque praia todo dia, não tinha como. Então, eu ia para a praia todo dia e fazia essência de perfume para vender na escola, na faculdade, para pagar o aluguel. Para comer, a gente comia o que rolava, tá tranquilo, mas para pagar o aluguel. Então, a gente foi indo assim, né? Não largava o teatro, não quis largar o teatro para pegar um serviço convencional. Nunca deu para largar o teatro na minha vida. Ele veio e ficou. E aí eu fiquei no tal jornalismo maneiro. Aí o Vidigal já entrou na minha vida. Eu todo dia no Vidigal, meus amigos eram da favela, né? E tinha os da não favela. Eu falei, cara, eu nunca via por que tem diferença, entendeu? Nunca entendi isso até hoje, porque é muito louco, é muito louco, é muito louco. Eu piro até hoje com essas histórias, porque eu aprendi muita coisa com esse período, né? Que também assim, que o que junta a sociedade é o intelecto, não é o financeiro. É o intelecto que junta a sociedade, pô. Você pode ser trilhardário, chegar e a gente falar sobre o que você quiser, né? Pô, e a gente poder ter esse diálogo, né? Não, e Guti, aí você lá no Vidigal, nós, como nasceu o Nós do Morro nesse contexto aí? Você né? Você estava já na comunidade, imagino que foi criando vínculos maravilhosos com todo mundo dali, né? E você sentiu essa necessidade de inserir lá onde você estava morando mesmo, esse projeto, né? Do Nós do Morro, maravilhoso. Foi um pouquinho antes, porque quando eu me formei em jornalismo, em 1980, eu me formei na Martins Pena e me formei na ECO. E no Vidigal, eu tinha um jornal chamado Jornal Mural, porque eu era contra a censura, sempre fui, claro, tudo, né? E eu tinha um jornal Mural que era do carbono ainda. Um amigo meu que morava lá em cima do morro, eu tinha uma máquina de carbono e de datilografia, a gente fazia papar a matéria todinha e pregava em vários lugares da comunidade. Esse era o meu jornal, eu adorava. E aí, na ECO, foi lindo na ECO, eu me formando na ECO. E aí, no dia que eu me formei na ECO, eu queria falar um poema, quando chamasse o meu nome, é muito teatral, né? Eu queria falar um poema do Drummond, sei lá. Precisamos descobrir o Brasil escondido atrás das florestas, com a água dos rios no meio. O Brasil está dormindo, coitado. Eu queria falar isso e não deixaram. Eu falei, então não vou colar grau. E até hoje não colei grau, mas tem uma galera aí que querem que eu vou colar grau. Eu quero colar grau. E aí, eu fiz aí o que acontece? Mesmo assim, eu ganhei para fazer uma matéria, porque é a primeira vez que o Papa veio no Brasil. Foi em 1980. O Papa veio no Brasil, foi aonde? No Vidigal. Então ele foi no Vidigal
E eu fiz uma matéria, faz várias matérias, porque eu não censurava, às vezes tinha uns amigos meus que eu dava temas e eles escreviam, e eu botava no Jornal Mural. E no Pasquim, eu botei, não sei se você se lembra do Pasquim, o Pasquim era um jornal de esquerda, né? E eu me lembro que eu e Helena Carone, uma amiga minha, jornalista, que formou comigo, o nome da nossa matéria no Pasquim era O Papa nas Bocas, porque ele passava na frente de 2 bocas de fumo antes de chegar na capela. E no meu jornal local tinha também assim, para quê? Calçar o caminho do Papa? Se não calça para donas de casa com suas latas d'água na cabeça? Então tinha essas coisas assim que era natural, né? E aí o Papa veio chegar amanhã, e aí o Vidigal inteiro acordado, ninguém dormiu, e a gente enchendo a cara no Barraco do Celeste, chama um bar chamado Barraco lá do Celeste, e a gente tomando todas, e aí, tomando todas, viramos a noite para esperar o Papa, porque o Papa ia chegar às 7 horas da manhã, e a gente emocionado, todo mundo emocionado lá, quando, de repente, vem o Papa. E exatamente como a gente começava a matéria no Pasquim, lá vai ele, no seu Landau, porque na época foi primeiro quando lançou o Landau, que era, né, proteção dele, aquela coisa toda, né? E foi emocionante. Ele veio, entrou, foi na capela, foi embora, e a gente voltou para tomar a saideira no Celeste. Quando eu estava lá, falei, Celeste, me vê a saideira? Eu olhei e vi que tinha parado um carro branco. Aí o cara veio e bateu no meu ombro e falou, esse aqui é para você, jornalista filha da puta. Me deu um soco na cara. Aí eu caí no chão e ele foi pegar um revólver. Eu saí correndo e fiquei 4 horas escondido atrás de uma caixa d'água. Porque era polícia, né? Na verdade, porque era contra a matéria que eu fiz, tanto no Vidigal quanto no Pasquim. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Não quero saber de mais nada de jornalismo, entendeu? Nunca mais escrevi mais nada, não quis saber de mais nada. E aí eu fui trabalhar com Domingos Oliveira. O Domingos tinha montado uma turma que ele queria desenvolver um novo processo, entendeu? E aí eu fui trabalhar com o Domingos. E era lindo trabalhar com o Domingos, assim, ele inventando processos, assim, tipo como eu também tive a oportunidade de viver isso com o Boal, né? O Boal também, todo o processo dele eu vivi nesses processos de aula que ele inventou. E sabe aonde que a gente estava fazendo com o Domingos, a gente estava trabalhando? Na casa da Dona Laura. Você conhece a Dona Laura, né? Dona Laura Alvim. Lá só tinha, ela morava lá em cima e a gente trabalhava no porão, não tinha o teatro em cima, era só o porão embaixo. Eu me lembro muito que a gente saía de lá de dentro e olhava para cima, da Dona Laura em cima, boa noite, Dona Laura, ela sempre via a hora que a gente saía, sabe? Olha que viagem doidona essa, né? Gente, que maravilhoso isso. Cara. Aí fui trabalhando com Domingos, trabalhando assim quase um ano com Domingos, eu ia muito na casa dele, ele morava na Barra, amigo de Priscila, amigo de todo mundo ali, né, era uma galera, eram 20 pessoas. Quando um dia a Marília Pera foi lá assistir a aula do Domingos, assistir esse processo, e ela viu e bateu a vibe dela comigo, e ela me convidou para trabalhar com ela e o Domingos, que eles iam fazer uma peça lá para o Teatro Copacabana Palace. E a gente fez o Adorável Júlia. Foi muito maravilhoso, foi transformador, muitas pessoas amigas maravilhosas fazendo Adorável Júlia. E aí nós fizemos no Rio uma temporada enorme, depois fomos para São Paulo. Quando nós estávamos em São Paulo, porque o teatro tem disso, né? Tem tantas variantes, né? Tantas emoções que batem na gente, igual eu já paguei mico aqui. No dia da nossa estreia, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, a Marília é muito rígida, todo mundo sabe. Rígida no bom sentido, profissional, né? 3 horas não é 3 e 1, é igual você aprende no exterior, pô. 3 horas não é 3 e 1, é 3 horas. E nesse período também, quando eu comecei a fazer isso, foi quando também eu tive a minha introdução de relação direto com a Maria Vorris. Maria Vorris é uma pessoa muito importante na minha vida também. Porque ela é uma mulher que vivia o teatro. A Maria Vorris, sua tia,
ela foi uma mulher, ela tinha uma importância na história, cara. Imagina você, ela foi uma beatnik. A Maria Voorhees morava no Village, quando houve a virada do movimento hippie. Ela foi uma das primeiras dos intelectuais de saírem do Village em Nova York e ir morar em Woodstock. Então, Maria Voorhees tinha esse grau de doideira maravilhoso, entendeu? E virou minha irmã. Ela virou minha irmã, veio para cá, e aí a gente não saía. Tanto que aqui ainda tem um quartinho aqui, que é o quarto da Maria Voorhees, que a gente fala porque ela vinha muito para cá. Eu comprei isso aqui, foi por causa dela. Aí, eu com a Marília, e na nossa estreia em São Paulo, foi uma pancada que eu levei também muito forte, porque a gente estava no ensaio, fazendo um ensaio geral para começar, e nessa época, artistas como Marília Pêra, né, vários outros artistas, lotavam o teatro, uma semana antes já estava tudo lotado, teatro grande, né? E a Marília, nós estávamos no teatro que eu falei lá no Brigadeiro Luiz Antônio, e na hora estávamos fazendo um ensaio rapidinho, porque a estreia era agora mesmo, fazendo um ensaio rápido para a luz, não sei o quê. Gautier, telefone. Como assim telefone? A Marília não aceita ninguém fazer isso. Aí eu fui, correndo. Quando eu cheguei lá correndo, eu falei, alô? Aí era quem? Maria Voorhees. Maria Voorhees vira e fala, Guti, ela não tinha barreira para nada, fala, Guti, você direto. Olha só, a sua irmã acabou de falecer. Lá em Goiânia, minha irmã acabou de falecer. Caraca! E aí, eu tinha a estreia da peça, não pude viajar. Estava vendido, estava lotado o teatro. Eu fazia direção de cena e ator, fazia as duas coisas. E era uma cena muito louca. Eu entrava, era uma cena pequena, mas eu entrava sorrindo, com flores para Júlia Lambert, sorrindo, feliz. E eu só sei que eu chorava toda hora, e fizemos um ensaio, e nessa época a Marília era muito amiga do Nanini, e ela estava hospedada na casa do Nanini. E eles foram maravilhosos comigo nesse período, porque nunca me deixaram sozinho depois do espetáculo. Todos os dias depois do espetáculo, eles saíam comigo, e a gente estava junto, e aí é que eu voltava para onde eu estava, que eu tinha alugado um kitnet em frente ao teatro ali. E aí foi indo. Aí eu só fui ver a minha mãe, a minha irmã, uma semana depois. A minha irmã não, fui para ver a minha família, né? Porque o enterro eu não fui. E aí voltei, continuamos andando, e eu Vidigal, e aí minha vida mudou, porque aí eu já tinha um poder aquisitivo que eu nunca tinha tido na minha vida, né? Eu tinha, imagina, eu em São Paulo, chegou uma hora em São Paulo que eu aluguei um kitnet aonde? No Copan. Eu falo, quem mora no Copan vira paulista, é obrigado a virar paulista, né? Aí minha vida era São Paulo e Rio, São Paulo e Rio. Toda semana eu ia para São Paulo e voltava para o Rio. Só que eu chegava no Vidigal, foi me incomodando. Ver todos os meus amigos de todas essas épocas, eu chegava lá e o papo era o mesmo. Pô, caraca, amanhã vai dar maior sol. Pô, pode crer, vai dar maior sol. Eu falava, cara, neguinho, tem que ler, tem que mudar, tem que fazer. E eu pilhava e nada. E eu falava negada local, e ainda era negada que usava Enê no cabelo, era essa história toda, entendeu? A Maria Voorhees eu arrastei, ela virou também vidigalense, entendeu? Todo mundo, eu tinha relação com todo mundo no Vidigal, a gente circulava toda a comunidade, essa história toda. E aí um dia, foi em 85, a Marília foi para um festival ibero-americano em Nova York. Eu falei, caraca, Nova York, já é. Fomos para Nova York. Chegando em Nova York, ficamos no hotel em frente ao Madison Square Garden. Nunca esqueço disso. Que é um dos maiores teatrão ali que tinha, né? Fora Broadway, ninguém está falando da Broadway, né? E estava tendo o que estava tendo lá em Nova York? Estava tendo um festival de coral. Então 90% dos hóspedes eram negros. E eu falava, caraca, maluco! E os negros, aquelas negonas com cabelo assim, que usava assim, e usava não sei o que lá, sabe? Caraca, maluco, de arrepiar! Aí eu falava, caraca, e lá no Vidigal ainda, todo mundo ainda no Enê, alisando o cabelo no Enê, usando saco plástico de mercado na cabeça, quando passava o Enê, aquela história, eu falava, não, isso tem que mudar, e aí eu comecei a pirar em Nova York. Todo mundo ia para Broadway, né? E eu ia para onde? Para Off-Broadway. Comecei pelo Sorro, claro que eu fui primeiro ver onde a Maria estava, né, a área cultural, e fui para o Sorro,
No Village eu ia muito, eu fui até onde a Maria morou, porque ela me deu o endereço, eu fui até onde ela morou. Foi emocionante na minha vida isso, cara. E aí, um dia eu estava no Sorro e fui comprar o ingresso para um festival, um show de rock. Aí eu vi que neguinho tinha preconceito com gringo, entendeu? E aí eu aprendi um negócio a não ser gringo mais. Não falava, eu só fazia isso, aprendi isso, usei isso no mundo inteiro, porque todo lugar tem preconceito com gringo. Igual aqui no Brasil tem, pô. Sacou? Aí eu aprendi a malandragem, eu fui no Sorro, fui no Brooklyn, no Harlem, eu me lembro no Brooklyn, uma hora que eu desci do metrô, jogaram um cachorro quente em cima de mim, entendeu? Porque eu era branco. Eu falava, pô, mas nem que me incomodou, sacou? Sabe, tipo assim, eu só limpei minha camisa, pá, voltei pro metrô. Tinha lugares ali que você falava, não pode andar à noite por causa do tráfego. O que é isso, mano? Eu já tinha aprendido a malandragem. Eu fazia corpão local, sabe aquele corpão que você faz local? Né? Aquele corpão assim. Não fazia aquela coisa assim, gringuinha, entendeu? Aquele corpão local assim, sabe? E aí eu fui indo, faz corpo local. Aí eu fazia corpo local e ia para todos os lugares, cara, eu via negada com todo o acesso do mundo. E você sabe que no Sorro, eu chorei tanto no Sorro, sozinho, que ninguém entendia por que eu chorei, porque eu entrei num teatro que cabia 10 pessoas. Eu assisti o espetáculo, achando que eu era local também, porque eu não falava mais. Eu fui numa galeria de arte, fui em 4 galerias de arte, saía de uma porta, entrava em outra. Saía de uma porta, entrava em outra, galeria de arte. Eu falava, cara, que é isso, cara? Existe essa possibilidade na vida, entendeu? E fiquei chocado com isso, isso foi mudando a minha cabeça. Aí teve um dia que eu falei, cara, imagina se as pessoas do Vidigal tivessem essa oportunidade, hein? Fiquei pensando assim, e se eu fundasse um projeto lá, porque eu conheci tantos lá em Nova York, né? Nos off, que para não falar que eu não fui na Broadway, eu fui uma vez. Mas o resto tudo foi na off mesmo, assim, entendeu? Até no Natal eu ia lá, em Nova York. E aí, malandro, eu vim de Nova York, falei, putz, cara, o que eu vou fazer? E eu era o homem de confiança da Marília, entendeu? E aí eu cheguei no avião, falei pro meu amigo Fred Pinheiro, que era o iluminador dela, eu falei, Fred, se eu fundar um projeto no Vidigal, você topa fazer a luz para mim, dar um apoio na luz e tal? Ele falou, claro. Falei, já é. Tinha o meu amigo principal, que é o Luiz Paulo, que até hoje também foi fundador do Nós do Morro comigo. Luiz Paulo, que escrevia no meu jornal Mural, aquele jornal Mural lá atrás. Aí eu cheguei lá no Rio, falei, Luiz, Paulo, se eu fundar um projeto, você topa estar com a gente? Você não topa ser o escritor do teatro? Mas eu nunca escrevi teatro. Vai aprender, velho, vamos lá. Ele topou. E aí eu fui falar com a Marília Pêra, que eu não ia trabalhar mais com ela. Esse que era difícil. Aí eu cheguei lá um dia, de manhã, falei, Marília, quero falar com você. Ele falou, fala. Falei, Marília, eu tô querendo fundar um projeto no teatro, no Vidigal, assim, assado, e vou ter que parar de trabalhar com você. Ixi, ela ficou bolada comigo, cara. Aí ela me xingava, ela, vai, você tá me traindo. E eu desci o elevador e ela falando isso pra mim, eu descendo o elevador, chorando pra caramba, entendeu? Mas meu coração pedia que eu tinha que fazer isso. E eu nunca, mesmo ela bolada comigo, eu nunca deixei de ir nos espetáculos dela. Aí eu fui e fundei o Nós do Morro. Eu não quis simplesmente fundar um grupo de teatro, né? Um grupo de teatro com filosofia de vida, né? Onde a base fosse o coletivo, ideia multiplicadora, o respeito hierárquico, com licença, por favor, muito obrigado, não jogar papel no chão, coisas básicas que para mim eu acho que é de uma importância fundamental. E aí eu fundei o Nós do Morro com essa ideia, chamei o Fred, que o Fred foi fazer a luz, e a nossa luz era toda de latinha de leite ninho, não tinha refletores, claro, tudo com latinha de leite ninhos, com luzinha normal. Eu comecei a trabalhar numa escola, e aí um dia um padre austríaco, Robert Lieb, ele estava fazendo uma creche lá no Vidigal, e uma capela e tal, e ele não podia celebrar missa, porque ele era um padre e estava morando com Joana, uma negona que ele estava apaixonado pela Joana. E aí ele não podia celebrar missa,
Então ele ficou, o arcebispo não deixava ele celebrar a missa. E aí um dia ele mandou me chamar e falou: você não quer dar aula aqui? Aqui, não sei o quê. Era um pedaço do lado de fora. Eu falei: claro, padre, vai ser um prazer. E aí eu comecei a trabalhar lá, até quando eu fui montar o primeiro espetáculo, que era um espetáculo que falava sobre o cotidiano da comunidade, para você não chegar com aquela velha história de que teatro é para elite, teatro é para não sei o que lá, entendeu? Eu nunca fui, não, não. Então, era uma coisa que falava da comunidade. Fomos pesquisando, e eu montei o grupo com as pessoas que eu já tinha na minha cabeça, que eram amigos meus de relação, amigas e tudo, adolescentes, meninas novas, meninos novos, todo mundo lá. Aí montei o Nós do Morro dessa forma, e a gente montou um espetáculo chamado Encontros, que falava sobre o cotidiano do Vidigal. Foi o nosso primeiro trabalho, assim, de teatro lá. E foi... Isso em 86. Isso, 86. 86 para 87. Na verdade, a gente começou em 86, em outubro de 86, em 87 que nós estreamos esse espetáculo. Aí foi se começando, né, a história. Ainda era uma época muito terceiro-mundismo, né? Oi, Guti, tudo bem? Como vai? Como é que tá o teatrinho lá no morro? Sempre era o teatrinho, porque eu era um cara que eu estava totalmente já no círculo de todo mundo, né? E eu tinha toda uma relação de tudo, eu dividia muito com a Maria, tudo que eu fazia com a Maria Luiz, tudo que eu fazia, eu dividia com ela, entendeu? Os processos, o processo de trabalho, eu sempre fui muito Paulo Freireano, e o método Paulo Freire, eu acho que você pode usar ele em tudo que você quiser na vida, né? E eu comecei a buscar esse caminho mais coloquial e próximo das pessoas, para eles não acharem que o teatro era aquela coisa de quem era intelecto, que era... Não. Então a gente foi buscando esse caminho, e foi assim que a gente foi começando o teatro, e voltei a estaca zero também, de não ter dinheiro para nada, né? Eu tive coragem de largar tudo que eu tinha ganhado. Aí eu comecei a fazer bolsas para fotógrafo com um amigo meu, que é cenógrafo. Ele, na época, ele era ator, depois virou cenógrafo, Fernando Melo da Costa. Grande cenógrafo, aliás. E ele... é bom que eu trabalhava de sunga, na hora do almoço ia correndo, dava um mergulho na praia, comia rapidinho, sacou? E a gente mandava ver. E à noite o teatro, e à noite a galera do teatro. Entendeu? E assim foi indo. Depois do Encontros, que nós fizemos uma temporada de 8 meses, mas a gente ia na casa das pessoas, batia: olha, você é nosso convidado, você é a nossa convidada de hoje, no nosso espetáculo lá, vamos lá, eu vou com você, vamos lá, a gente fomos levando as pessoas ao teatro. E depois disso eu fiz Martins Pena, que Martins Pena foi muito engraçado, porque foi a primeira vez que entrou criança no Nós do Morro, que era a chata da Maricheila, que ela ficava todo dia no portão, pedindo: deixa eu entrar. Não, minha filha, aqui é só para adolescente. Aí eu peguei a mãe dela, botei para fazer uma cena de escrava, porque era o Martins Pena, tem hora que a senhoria chegava lá, e ficava lá, e a escrava ficava só parada na porta, assim. Quando a senhoria ia sair, ela falava: vamos! E ela pegava e saía. E o irmão da Maricheila também fazia uma participação, que era um escravinho que dava um dia de presente para não sei quem e tal. Aí ela me encheu tanto o saco que eu falei: então tá bom, vem cá. Aí peguei ela, botei ela em cena, entrava com a mãe dela e ficava parada lá. Aí, vamos embora. Só que aí eu botei um Philip Glass, entendeu? E elas atravessavam, roubavam a cena. Elas atravessaram o palco sozinhas, refletindo sobre a vida delas. Era lindo, era emocionante, o público se emocionava, sabe? E a gente foi indo assim, e aí foi. Ai, Guti, e você fala com tanta paixão, né, que eu acho que, assim, a gente vê nos seus olhos, na sua maneira de falar, como você é apaixonado por isso, por esse projeto, assim, que eu acho que não tinha como dar errado. É claro que qualquer pessoa que tivesse sido convidada para entrar com você nesse projeto teria topado. E, assim, hoje em dia, eu acho que muita gente quer fazer parte do Nós do Morro, né? Eu acho que o processo seletivo para fazer parte é bem acirrado, né? Eu acho que muita gente de tudo quanto é lugar do Brasil quer fazer parte. Por que você acha que outros estados, outros lugares do Brasil
pegam essa iniciativa e fazem também em outros lugares, para que outras pessoas também tenham acesso, como lugares como Nós do Morro? Mas eu acho que, na verdade, tudo isso ampliou muito. Eu acho que essa oportunidade de acesso, assim, tanto se você for pegar uma variante muito grande de dança, cinema, de games, de tudo, acho que hoje a população pobre está começando a ter esse acesso, né? Só que nesse período ainda nós tivemos coisas muito importantes e transformadoras que foram tipo, por exemplo, assim, desde o Cidade de Deus, por exemplo. Cidade de Deus foi eu que fiz toda a base do Cidade de Deus, né? Tanto com o Luciano Vidigal e a Luciana também Bezerra, que são hoje cineastas, que já têm filmes que já foram para Cannes, são meninos que fazem cinema mesmo, né? Cidade de Deus que foi lindo. Eu falo muito também assim que culpa da Kátia Lund também, né? Que foi quando ela dirigiu o clipe do Rapa também, o Minha Alma, né? O meu filho que eu criei, o Ramon, não sei se vocês conhecem, Ramon Francisco, ele fazia na época, ele fazia o Gigante. Lembra do clipe do Rapa, Minha Alma? Não lembro, não. Você não lembra, não. O Gigante era Lembro. o Gigante. neguinho com óculos fundo de garrafa, né? Aham. Ele fazia isso. Graças a Deus, ele nunca mais parou de fazer. Está fazendo muito cinema, nunca mais parou. Mas a gente começou com isso e nós dois temos uma história bonita que ele fez o primeiro clipe e eu fiz o último. Eu fiz o salto. Ele fez o Minha Alma e eu fiz o salto do Rapa. E aí a gente teve Cidade de Deus, essas histórias todas. Rosane Svartman na nossa vida foi muito importante também, né? Vinícius Reis, porque nós tivemos a Rosane Svartman em 1992, porque depois teve muitos processos doidão nesse período, que no Padre, uma época, nós tivemos que sair lá do Padre, o teatro de lá, porque um secretário de Cultura falou, vamos transformar o seu projeto no primeiro do Brasil, com não sei o quê, barará. Já é! Aí a primeira coisa que ele fez é tirar toda a equipe. Eu falei, então não quero. Pô, tá louco? Galera, todo mundo fundador do grupo. Aí eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou botar tudo na rua, vou botar tudo no e botar fogo, e queimar. E chamar e votar. Cultura queima cultura. Eu falei, ai não, Guti, a criançada não quer te abandonar, não faz isso com as pessoas, não. As pessoas não vão te largar, Guti, não faz isso, não. Aí eu fui para um outro espaço. Porque nesse espaço que eu estava também, eu já tinha começado por causa dessa chatura da Maricheila, veio muita criança querendo fazer teatro. Eu falei, o que eu vou fazer, meu Deus? Aí eu fundei um programa de auditório chamado Show das 5. Eu fazia o teatro mesmo e para a criançada eu tinha o Show das 5, que era um programa de auditório. Eu tinha as gutetes, que dançavam, e tinha o Nós do Pagode, que se fosse hoje eu acho que eu seria preso. Que era uma criançada que tinha um grupo de pagode, e eu virava para a câmera, era uma câmera de isopor. Eu falava que era um programa de auditório, assim, de câmera de isopor, né? Aí eu virava para a câmera e falava, 1 minuto de comercial. Aí o grupo de pagode, o Nós do Pagode, cantava assim, 1 minuto de comercial, vou tomar uma cerveja para ficar legal. Olha bem, cara, criançada cantando isso. E eu deixava. Ó, doido, né? Mas enfim, foi aí. Mas o Show das 5 era um sucesso, porque assim, toda criança queria participar. Toda criança queria participar. Show das 5 lotava. Lotava. E toda criança queria participar, mesmo que não chegava a cantar, não cantava nada, ficava, eu deixava. E aí, nessa história que eu saí do Padre Libe, foi para o Djalma Maranhão, uma escola que tem na Niemeyer, ali não deu, porque o problema, eu vi que a gente acostumava com toda merda, o ser humano tem possibilidade disso, neguinho fazia cocô na porta de entrada, e aí a gente tinha que tirar o cocô todo dia, quando a gente viu, a gente não estava tirando o cocô, a gente passava a porta em cima do cocô, entendeu? Eu falei, pô, tá errado. Aí um dia eu cheguei lá, tava os meninos tudo brincando assim, fazendo assim, o que é isso? O que é isso? Que eu olhei, eles tinham amarrado linha no pescoço de 10 ratinhos, que uma ratazana tinha botado o rato lá, e tava brincando com os ratinhos. Falei, não posso aceitar isso, gente. Aí saí de lá e fomos pro Tamandaré, onde a gente tem o teatrinho de hoje. Fomos lá e para começar lá, a gente começou com Show das 7 às 8 em ponto, porque esse era o sucesso maior. Eu dava aula para a turma normal e o Show das 7 às 8 em ponto, programa de auditório, aí foi top. Lançamos MC Júnior, tudo. MC Mascote, os reis dos funks hoje, os maiores, dos mais antigos, tudo começaram ali no Show das 7 às 8 em ponto.
Era maravilhoso o show das 7, assim. E eu fui fazendo meu teatrinho, e o teatrinho estava lá, não podia não sei o quê, não podia não sei o quê. Aí um dia eu falei, diretora, será que a gente pode botar nossas coisas lá debaixo dos pelotis? Porque não tem como, não sei o quê. Aí ela falou, pode, mas a CRE não pode saber. Não, não, tranquilo, tranquilo. E a gente começou a botar, diretora, a gente pode só fechar dos lados? Pode, mas a CRE não pode saber. E aí fomos fazendo e a gente fez, construir o teatrinho. Foi em 1992, a Rosane Svartman ia fazer um documentário sobre Nós do Morro já, e que se chamava Testemunho Nós do Morro. Só que ela começou e ela foi filmar a Copa nos Estados Unidos. E aí o Vinícius Reis é que ficou para dirigir o Testemunho Nós do Morro. Aí foi lindo, e ele fez tudo, e a gente estava fazendo Machado de Assis. E foi a primeira vez de emoção no coração que eu falo para vocês também. Primeira vez que uma crítica de teatro subiu num morro, numa favela. Foi Bárbara Leodora. Eu me lembro, a Bárbara chegou lá, cara, ela olhou assim e falou assim, pô, teatro que é teatro tem que ter cortina de veludo vermelho. E a cortina nossa era cortina de veludo vermelho, né? E a Bárbara fez uma crítica maravilhosa do trabalho do Machado. Foi indo, e a coisa foi crescendo. E quando a Rosane Svartman voltou dos Estados Unidos, ela fez uma ligação direta com o Chapitão. Não sei se vocês conhecem o Chapitão, o projeto de teatro que tem lá em Lisboa, né? E a gente começou a fazer uma parceria com o Chapitão, e nós resolvemos fazer um filme, porque a gente queria matar também essa coisa do terceiro mundismo, que é complicadíssimo ainda. E assim, no Brasil, o Brasil é o terceiro mundismo, naqueles assim, né? Do cocôzinho mesmo. E a gente era todo mundo igual, né? Aí a gente falou assim, vamos falar sobre estereótipo então. E a gente fez um filme chamado Outros Olhares, Outras Vozes, com jovens da Alemanha, França, Portugal, Colômbia e o Nós do Morro. Então, a gente trocou muitas ideias sobre isso, sobre estereótipo, né? Qual é o estereótipo da Alemanha? Chope, né? Qual é o estereótipo da Colômbia? Né? Cocaína, arma, né? Eram essas coisas assim. E aí a gente foi indo e fizemos, eles vieram para o Brasil, vieram para o Vidigal, fizemos 70% do filme aqui, depois fomos todos para Lisboa, e fizemos os 30% lá em Lisboa. E era lindo, porque a gente não ficava no mesmo quarto com o Brasil, entendeu? Teve uma fusão muito importante na nossa vida e transformador. Então, assim, o Nós do Morro veio ganhando espaços realmente, assim, que não tenho palavras para dizer. Eu não tenho palavras para dizer realmente, assim, o que foi vindo. A gente ganhar o primeiro prêmio, foi o primeiro prêmio Shell, com a Balô, musical funk, entendeu? Laura Alvim, olha que coisa, coincidência da vida, o primeiro lugar que nós saímos para fazer uma temporada foi no Laura Alvim, com 3 espetáculos. Saímos do Vidigal, porque foi a primeira quebra de estereótipo, porque assim, eu sabia que a minha briga contra o estereótipo ia ser grande. Não importava que eu tinha feito Marília Pêra, que eu tinha feito Martins Pena, que eu tinha feito o Teatro Mambembe, não adiantava nada disso. Entendeu? Boal, Amir, não. Era o teatrinho da favela, entendeu? Só que a gente tenta ali passar o melhor que a gente pode. Não é, entendeu? Porque é da favela. O que é isso? Isso não existe, nunca existiu. E aí isso foi muito importante. Logo na sequência, teve uma parceria também que foi muito transformadora nas nossas vidas, que foi a parceria com o Royal Shakespeare Company. Né? Que nós conhecemos logo na sequência, o Paul Heritage, e aí de repente a Cicely Berry veio, não sei se vocês conhecem a Cicely Berry. Cicely Berry é a maior professora de voz do mundo, é uma mulher que preparava atores para Hollywood, e é a mulher que mandava no Royal Shakespeare Company em termos de fono, né? de voz, né? E aí a Cicely veio uma paixão na minha vida, assim, sabe? Sabe quando você olha uma pessoa que você fala assim, caraca, é paixão de vida, sabe? Eu assisto e eu não falando inglês, nem ela português, e ela chegava assim, eu não fiquei escalando assim, tão bom. Eu sei, Cícero, mas peraí, a gente se entendia tudo, muito louco.
E aí a Cícero nós pegamos, fomos convidados uma época. Eu já tinha ido lá em Stratford, fiquei emocionado. Imagina, você conhecer lá Shakespeare, onde Shakespeare nasceu. Vocês conhecem Stratford? Conhece lá? Não. Tem que conhecer, porque é uma Não. cidade que a economia é teatro. A economia é teatro. Fora as quantidades de teatro que existe dentro da cidadezinha pequena, tem assim, Shakespeare nasceu aqui. Então você chega lá, tem encenações, aqueles atores que não se deram muito bem, trabalham lá, que ficam assim. Aí faz a mãe de Shakespeare, o pai de Shakespeare, aí faz ela dando a luz do Shakespeare, tem tudo isso. Ou você vai num pub, Shakespeare, quando vinha de Londres, sentava nessa mesa aqui. Então todo mundo quer sentar naquela mesa que o Shakespeare sentava, né? E aí, mano, nós fomos para lá, fui lá e tal. Aí nós fomos convidados para participar do Complete Works. Era uma mostra de obras completas de Shakespeare, lá em Stratford, upon Avon. Só tinha 2 países convidados, além do Royal Shakespeare, que ia apresentar todas as peças principais de Shakespeare. E eu, crente que ia apresentar o cara fazer Romeu e Julieta, né? Sei lá. Não. O que ficou pra gente foi o Two Gentlemen of Verona, os 2 Cavaleiros de Verona. E aí nós fomos com os 2 Cavaleiros de Verona, fomos para Stratford. Lá foi de uma importância fundamental, eu acho que todo mundo que foi tem uma eterna, porque assim, você está comendo, aquilo que eu estava falando no começo, você está comendo, 3 horas começa a aula, 3 horas, são 10 para as 3, se você está comendo tem que parar, porque 3 horas você tem que estar lá. Não é, tô chegando. Não, tem que estar lá. Todo mundo é assim lá, né? E aí foi uma parceria enorme, linda, que a gente fez lá em Stratford. A minha turma toda fazia aula com os professores do Royal Shakespeare Company. Eu tive o prazer, tinha um pessoal de Birmingham, não sei se vocês conhecem Birmingham, é uma cidade que tem perto de Stratford, bem depois de Liverpool. E aí eu fiquei apaixonado por essas pessoas, e era uma negada, tipo uma favelada de lá, vamos dizer assim, né? Eu fiquei louco com eles um dia, a gente fala de metodologia, né? E um dia eu me emocionei tanto com um cara lá, que eu falei, não, pô, Londres, eu adoro Londres, eu nunca vou em Londres sem ir em Candental, lógico, né? Aí, sabe o que ele fez no outro dia? Ele foi cedinho, pegou um trem, foi lá em Londres, comprou um Buda desse tamaninho para mim e trouxe para mim. Eu quase morri do coração ele fazer isso. Aquela velha história, pequenos atos fazem grandes diferenças. Eu quase pirei. E aí, eu peguei esse dia, foi tão emocionante, porque eu estava dando aula para eles numa sala em frente ao parque onde Shakespeare está enterrado. É uma porta de vidro, sabe? E aí, lá onde Shakespeare está enterrado, na capela onde está enterrado, é um semiteatro também, e várias sepulturas em volta, tudo gramadinho, lindo. E isso assim, no centro de Stratford. E aí eu me lembro que eu peguei, para você ver o que é a transformação metodológica, né? Eu me lembro que eu peguei, isso me ajudou muito a transformar muita coisa em vários momentos, até mesmo dentro do Nós do Morro, em outros momentos. Eu peguei e dei um texto para cada um deles, e falei, cada um de vocês atravessa a rua, escolhe uma sepultura e memoriza esse texto falando para a sepultura. Cara, foi de uma comoção de verdade que eles vieram. Eu não sei explicar a verdade que eles vieram. Foi inesquecível. Eu comecei a aprender isso também, transformar isso em oficinas que às vezes eu dou por aí, que você pode, né? Eu posso falar com isso aqui, falar o texto para isso aqui. Né? Você pode se transformar. Eu fiz muito isso lá no Nós do Morro também, depois disso, em uma reinvenção. Né? E eu sei que Stratford foi uma transformação muito grande na nossa vida também. Entendeu? E aí veio vindo. Nós estamos num momento muito difícil ainda do Nós do Morro, né? Eu não sei como é que vai ser. A gente ainda está naquela luta, pagar luz, pagar água, né? Os voluntários ainda chegando junto com tudo isso, né? Mas faz parte. O Guti, não existe nenhum apoio, incentivo, financiamento, ou por parte do governo, ou por parte privada, que ajude o Nós do Morro nesse sentido? Neste momento, não. Neste momento tem uma coisinha que está dando para pagar a luz ali, que é um projeto que saiu aí de uma merrequinha, mas vai dar para pagar a luz, entendeu?
A Rosane Svartman também dá uma merrequinha, mas soma muito com a gente também. Mas é isso. Porque também os meninos que estão com grana, que foi do Nós do Morro, estão com outros projetos na vida deles, então não pode forçar a barra também, entendeu? Eles têm Vidiga na Social, que inclusive eles estão usando o nosso espaço, entendeu? Também, que é um trabalho que eles fazem, que é muito bonito também, que é dar aula de percussão para crianças e tal. Então é bem legal. Então estamos assim. Sim. Ô, Guti, como é que funciona para você, assim, você estava falando do método e tudo, que foi uma comoção, né, o exercício que você fez lá. Como é que funciona você dirigindo, assim? Você é mais uma criação coletiva? Você gosta de vir com alguma ideia, de propor? Eu gosto de propor, mas eu gosto de ouvir, eu gosto de ver propostas. Eu gosto. Eu acho que tem que ter essa liberdade. Eu gosto muito da liberdade da proposta. Eu vi a proposta, entendeu? Tem que ter, eu acho. Mas também respeito tudo quando você está trabalhando, entendeu? Tipo assim, primeira vez que eu trabalhei como ator no Nós do Morro, eu dividi o mesmo personagem com quem? Com o Babu. Nós fazíamos o Oberon. Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão, que aliás eu nunca tenho uma história muito engraçada nessa história, que eu fazia obra e estava fazendo, ao mesmo tempo, eu estava gravando o clipe do Rapa, O Salto. E eu sofria muito para gravar O Salto, porque eu não sei se você se lembra do clipe não, né? O Salto foi na era Collor e o cara perde o trabalho, ele trabalhava de porteiro num prédio na Avenida Presidente Vargas. E ele perde o trabalho, e aí ele fica... vai para a mulher dele tinha morrido, ele com um bebê de 8 meses. E aí ele com o bebezinho vai para uma pensão na Lapa. E aí ele não arruma emprego, e na pensão da Lapa, quem cuida da pensão, que era da pensão, era do Babu e da Maricheila. Olha bem. Eles que eram os donos, faziam os donos de lá. E aí eu tô lá, e aí não arrumo emprego, e aí, mas para beber sempre tem, né? Aí o cara começa a beber, bebe, não arruma emprego, bebe, não arruma emprego, bebe, não arruma emprego. Chegou um dia que ele chegou doidão na pensão, e o Babu pega minhas coisas e joga tudo na rua. E eu vou com o bebê, desculpa que eu me emociono com isso também. Aí eu fiquei com o bebê na rua, entendeu? Dormindo, isso gravado com câmera escondida, cara. Entendeu? Então eu ficava na Lapa, sentado na calçada com o bebê. Às vezes gravava eu no lixo, pegando resto de comida na lixeira para o bebê. Eu pedindo dinheiro no sinal com o bebê. Então, assim, foi muito dolorido. E eu acabava de gravar as cenas, chorava muito. Aí, o traje cômico foi isso, que um dia foi o dia mais terrível, na verdade, que foi o final do clipe, né? Que uma hora ele não aguenta mais, ele desiste de tudo, ele tá assim andando, ele tá com a garrafa na mão, tá com o bebê no colo, e vai, larga a garrafa no chão, quebra tudo, ele sai correndo com o bebê, e vai pro prédio onde ele trabalhava, e sobe, vai lá pro terraço, e salta de lá com o bebê. E aí eu fiquei mal deprê com isso, assim, né? Muito difícil. Aí, saía de lá... Muito difícil. Não, e saía de lá e ia pro CCBB fazer o Oberon. Cara, eu tinha chorado tanto, eu já era pelancoso. A pelanca caiu tudo assim, sabe? Eu falei, eu não posso fazer assim, caraca, o que eu vou fazer? Aí eu peguei e descobri uma treta. Peguei um durex, botei o durex assim, sabe? E prendi com o durex antes da maquiagem. Aí maquiei, aí ficou legal. A hora de eu entrar em cena, o suorzão bateu, caiu um lado. Ficou torto. E Guti, e como ator, assim, o que você tem que você quer, que você gostaria de montar no teatro? Ou se você já tem algum projeto aí como ator para o teatro? Olha, eu não sei te dizer como ator para o teatro, porque eu, nessa pandemia, as minhas orações são minhas poesias. Eu leio poesia todos os dias, assim. E vou lá no meu cafofim lá, mesmo sem terminar, sem tal, eu gosto de ir lá, porque lá tem uma atmosfera que me envolve. E leio uma poesia, e tô lendo algumas peças, assim, que eu tô achando, seriamente, não sei como é que vai ser, quando realmente acabar a pandemia, se eu vou voltar diretamente para o Rio. Eu tô querendo muito trabalhar com residência artística. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas, assim, tá passando muito na minha cabeça isso, sabe? E queria experimentar isso, na verdade. Como minha mãe, eu tô com uma mãe de 96 anos.
Minha mãe não tá muito malzinha, entendeu? E eu tenho que ajudar em tudo. Minha irmã tem 73 anos, fez uma cirurgia do joelho, então é só nós três. Me chamaram para fazer já 4 trabalhos na Globo, eu não pude aceitar. Eu fico arrasadão, mas não tem como eu ir no momento. Eu acho que vale, nesse momento, viver o amor, dividir o amor com a minha família, Sim. sabe? E eu estou muito nisso e A gente viu nesse momento que é isso que a gente tem que valorizar, né? Que é a coisa mais importante, sem a família, sem as pessoas que a gente ama do nosso lado, as coisas perdem o sentido. Então, tido, você exatamente. tá certo, é isso. Aí eu estou fazendo isso, Ô, Guti, uma última pergunta pra gente terminar nosso papo maravilhoso. nosso delírio, eu só delirei, né? Nosso delírio, que é maravilhoso também. O Boal O foi que muito você importante, o espera? Boal na minha vida, viu? O Boal também, o Amir, eles foram muito importantes na minha Sim, vida. O Klaus Viana, cara, essas pessoas foram muito importantes na minha vida. Você não tem ideia o quanto. O Boal, aqueles 200 exercícios que pra tem do sua vida e Boal, pro teatro, né? Porque se mistura. Você tá contando aí da história do Laura Alvim lá no começo, e aí de repente você volta a apresentar com Nós do Morro. É, porque se mistura. E vocês são a história do teatro, né? No Rio de Janeiro, no Brasil. faz parte. Me lembro do Sérgio Brito, quando o Sérgio Brito faleceu, que o Sérgio Brito também era meu amigo querido. Ele foi o primeiro a gravar o Tiaguinho Martins pequenininho, o Tiaguinho que só cantava hinos de igreja. Eu nunca esqueço. E ele fazia, e o Sérgio Brito gravou uma vez o Tiaguinho cantando: Grande é Jeová, o Senhor eterno nosso Deus. E o Tiaguinho só cantava isso. Agora é pagode, né? Mas, cara, o Sérgio Brito, quando foi, eu nunca esqueço que eu subi em cima de uma sepultura e falei uma poesia para ele aos prantos, assim. É demais. Muito, muito bom te ouvir, Guti. Muito bom te ouvir mesmo. Mas é isso. Para finalizar, eu queria saber de você o que que você espera ou então o que que você deseja para o futuro do teatro. Eu desejo que as pessoas possam voltar ao teatro, que as pessoas possam voltar a fazer teatro. A arte realmente salva, sabe? Eu acho que a arte ela te dá a possibilidade de sonhar, às vezes sonhos inimagináveis, entendeu? Porque ela iguala, o sentimento é universal. Eu acho que a arte ela tem esse poder dessa universalidade através do sentimento. Quer dizer, eu acho isso, né? Não é bem, pode não ser bem isso. Tem uma variação. Tem uma variação, não, porque assim, o que acontece? Se você vai falar dentro de um teatro clássico, profissional, é uma parada. Eu falo do teatro como um todo, como uma raiz, como uma base, como uma opção de vida. Eu acho que principalmente o pobre, ele não tem a alternativa de falar, eu quero ser pianista, porque ele não tem oportunidade de tocar piano. Ele tem, no máximo, uma Não tem gogô, é um referência também, pandeiro. né? Eu acho que você traz isso. Você transforma a vida das pessoas que estão com você e transforma a vida das pessoas que estão assistindo também. Você é uma inspiração isso que você faz, esse seu projeto. É realmente. E hoje eu sou um peão, estou capinando, crio galinha, cuido das minhas cachorras, faço tudo isso. Fazer o quê? Cuido da minha mãe, também da minha irmã. Planta couves. Planto couve, é meu, né? É eu que planto. É eu que planto. Quando você quiser, é só falar. Um beijo enorme. Muito obrigada. E vocês vão vir E aqui tomara ainda. que a gente possa se encontrar logo, né? Vamos sim, se Deus quiser, tá? Tamo juntão.